Oi. Ok, começou. Boa noite, mais um encontro do nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o nosso GISP, e hoje temos a honra de receber o colega Valdo, que vai falar sobre o uso de drones na agricultura. Isso para nós não é apenas um tema moderno, mas algo que com toda certeza tem mudado muito a realidade dos cultivos, a realidade das aplicações de produtos via foliar. E com isso, a gente espera que a noite de hoje engrandeça ainda mais os conhecimentos, os saberes, as curiosidades de todos os que estão aqui e também dos que assistir depois. Em tempos em que se busca eficiência de pulverização, em que há toda uma preocupação com relação à economia de produtos, principalmente quando os insumos agrícolas assumem valores exorbitantes em termos de custo para o produtor, a busca por uma eficiente pulverização, com resultados efetivos, tanto do ponto de vista econômico quanto agronômico, com toda certeza interessa a todos. E por essa razão, o nosso GISP traz hoje um pouco dessas novidades, dessa tecnologia que tem sido disseminada em todo o contexto agrícola. Então, desculpa, tio, é bom isso, né? Que é tudo ao vivo. Mas descontração não nos falta também, até mesmo quando a gente se engasga. Então, é com muita alegria que recebemos o colega Valdo, que vai se apresentar, e temos como moderador na noite de hoje o nosso coordenador do GISP, Elson Mendes. Eu sou a professora Ana Rita, acho que dispensa comentários, depois de mais de um ano me apresentando da mesma forma todas as noites. Dou-lhes as boas-vindas e vamos aos nossos estudos de hoje. Passo a palavra ao moderador Elson Mendes. Obrigado, professora. Então, desde já, desejar mais uma vez, né, uma boas-vindas e cumprimentar a todos, dar uma boa noite e desejar boas-vindas a todos que estão aqui, né. Então, para quem ainda não me conhece, eu vejo que tem muita gente nova hoje, então é sinal aí que é apenas uma palhinha, né, do que o Valdo logo vai comentar, logo depois, mas meu nome aí é Elson, para quem não me conhece. Eu também faço parte da coordenação, como a professora Ana Rita disse, juntamente com ela, né, o Jonathan Eduardo. Em relação ao grupo de estudos, é um grupo de estudos ligado à ecofisiologia de plantas, né, ligado à ecofisiologia e o estresse também, principalmente, porque é um grupo aí criado com intuito principalmente para incentivar os estudos acerca, né, da ecofisiologia, como o próprio nome sugere, e uma forma de entender como os processos metabólicos das plantas e as suas respostas também, né, aos diferentes tipos de manejo, né, em diferentes situações. E a gente agrega pessoas aí bastante, um público, né, bastante diversificado nos nossos encontros, não apenas do meio acadêmico, mas a gente tenta se juntar também com o pessoal do setor produtivo, porque a gente vê que é uma via de mão dupla, né? Nós precisamos, eles precisam de nós, né? E nós precisamos deles também para que a gente possamos, para que nós possamos construir o conhecimento. Então, é de suma importância, né? E é esse que é o objetivo aí principal do nosso grupo de estudos, é você direcionar o conhecimento não apenas que está, né, condensado ali no setor acadêmico e fazer uma ampliação dele extra academia. E, além disso, nosso grupo de estudos também tem como foco objetivos realizar, né, ou pesquisas. Tanto é que hoje o dia foi bastante produtivo, também questão de reuniões, né, a Ana Rita está aí, a gente chegou até um pouquinho depois, foi bem corrido, mas é bastante proveitoso, está sendo, e a gente vai contemplando todo, e pegando, né, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, e colocando aí no GISP Pesquisas. E com isso a gente já tem parcerias com o Marcos Kleber, que está aí, o próprio professor Clístenes, né, que é orientador do Valdo.
com diversos projetos e trabalhos que ainda estão em curso e aqueles que virão também. Em relação às gravações desse encontro, desse e dos outros, estão todos ali na plataforma do YouTube, e vocês podem ter acesso a eles, né? Tanto para o pessoal que está no grupo do WhatsApp, mas para o pessoal também que está conectado, seguindo aí nosso Instagram. E com isso vocês podem seguir também, né, nossa plataforma. O Jonatas vai estar colocando aí no chat todos os links relacionados a ele. Temos a biblioteca virtual também, daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês e fazer indicação de um arquivo, né, um PDF de leitura que particularmente achei bastante proveitoso em relação ao tema de hoje. E falando um pouco do tema de hoje, será drones na agricultura, né, os fundamentos e as aplicações. E nós temos a honra aí de ter, né, a presença do nosso parceiro do GSP Pesquisa, o engenheiro agrônomo Valdo Ribeiro. Ele que é consultor no uso de drones aplicado à agricultura. Então, o tema de hoje é bastante importante, né, ligado a esse aparato tecnológico bastante está sendo, né, importante, não apenas em questão de análise de imagens, mas também em relação a tudo que esse equipamento ele consegue desenvolver na agricultura. E, geralmente a gente puxa a sardinha um pouquinho para nossa fruticultura aqui do Vale, porque a gente tem visto que é um mercado, né, em crescimento, e a gente sempre tem a curiosidade de saber como é que ele funciona, como é que ocorre o funcionamento. Nós sabemos que eles têm várias vantagens, vários objetivos aí de uso, e o Valdo ele vai nos ajudar a entender, né, e contemplar, explanar um pouco mais acerca desse tema. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele, estar se apresentando um pouco melhor. Então, vocês já podem ficar à vontade aí para contribuir com dúvidas, com depoimentos, seja com comentários também. O Valdo deixou bastante livre nessa questão. A dinâmica do encontro, então, vai ser dessa forma. Vocês podem fazer comentários, perguntas durante a apresentação do Valdo. E logo quando for no tempo oportuno, né, na transição de um slide para outro, tem algum momento de fala, vocês podem ter essa função de levantar a mão aí, ou então vocês podem falar pelo chat, né, a sinalizar. Eu já passo para vocês estarem fazendo essa contribuição. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso... Eu vou projetar aqui a tela inteira para mostrar para vocês o documento que foi... Documento escolhido, né, da nossa biblioteca virtual, como o Jonathan já colocou aí, os links. E aqui vocês... Está projetando na tela, né? Vocês estão vendo? Sim, Elcio. Sim, sim. Perfeito. Aí aqui tem nossa biblioteca virtual, aqui vocês podem acessar aí, e aqui vai estar dessa forma, né? Dividido nessas pastas. Aqui tem o GISP 2021, que ele contempla todos os temas que nós já abordamos neste ano. E em especial o tema de hoje aqui, drones na agricultura, né? Fundamentos e aplicações. E aqui vocês encontram vários tipos de texto, né? Textos que estão disponíveis aí de diversos, e até de autores renomados, né? De alguns órgãos também, revistas. Então, a gente fez esse compilado, e aqui vocês podem observar que tem bastantes documentos para vocês estarem fazendo essa leitura. Tem, por exemplo, esse aqui, que é do Senar, que é bastante... Gostei bastante dele, né? Ele fala sobre esses VANTs, os VANTs, né? Que são os veículos aéreos não tripulados. E aqui tem falando de como o drone ele funciona, de como esses outros veículos, né?
como que funciona tudo. Aqui é a questão da radiação magnética, né, quando envolve sensores, câmeras. Então, vocês podem estar realizando. E, em especial, eu quero mostrar para vocês esse documento aqui, que é da revista Agrociência. É uma revista ligada à Federal de Pelotas. Então, como eu disse, a gente puxa a sardinha mais para fruticultura, né? Então, aqui falando um pouco mais aprofundado em relação a ele, né? Então, aqui vocês podem estar fazendo aqui, ele vai informar como que já está sendo utilizado, né, os drones aqui na fruticultura. Fala tanto de videira como de outras culturas também. As formas também, né, de utilização, a diversos sensores que aborda, né, os índices que o Valdo vai poder comentar um pouco mais, de forma mais aprofundada aí. Então é isso, eu vou já passar para a apresentação aqui do Valdo. Elson, só um instantinho, eu queria aproveitar e lembrar aos colegas presentes que, lógico, além de poder contribuir com depoimentos, comentários e perguntas, como o Valdo Ribeiro já bem falou para o Elson, que nos trouxe essa informação, mas também ter a atenção de manter as câmeras e microfones desligados durante a pré-eleção e, lógico, quando quiserem falar qualquer coisa, fiquem bem à vontade para abrir os microfones. Obrigada. Isso. Obrigado, professora. Perfeito. Então, Valdo, desde já, seja bem-vindo, viu? Desde já a gente agradece a sua participação e por ter atendido o nosso convite. E eu já passo a palavra para você estar se apresentando e começando sua explanação aí do tema. Já pode se projetar a tela. Maravilha, Elson. Bom, queria dar boa noite a todos. Primeiro dizer da alegria, né, de poder estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema que está invadindo os campos agrícolas, né, no Brasil e no mundo, essa ferramenta da agricultura de precisão, né. Então, eu fico muito grato e podem ter certeza que sempre que precisarem, eu vou estar aqui para a gente poder estreitar cada vez mais esses laços, essa parceria, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Todos conseguem ver? Estão me escutando bem? Sim, estamos ouvindo bem. Maravilha, coisa boa. Bom, como o Elson já comentou, hoje a gente vai conversar um pouco sobre drones na agricultura. Eu fiz questão de dar esse título, Fundamentos e Aplicações. A gente vê que os drones estão sendo cada vez mais utilizados na agricultura, mas muitas vezes quem utiliza não sabe quais são os fundamentos, como é que o que está por trás, qual é a ciência, quais são as técnicas que estão por trás da utilização desses equipamentos, até eles chegarem à geração de soluções, à geração dos resultados que eles nos entregam para a gente fazer a tomada de decisão no campo. Bom, só reforçando o que o Elson já falou, eu deixo aberto a questão de perguntas, sugestões, para a gente poder discutir durante toda a apresentação. Eu acho que fica mais dinâmico e todo mundo fica mais à vontade para a gente poder conversar, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar. Bom, a princípio, eu trouxe para vocês aqui o surgimento dessa tecnologia, a título de curiosidade, né? Então, os drones, eles têm uma origem militar, eles foram imaginados a partir de uma arma, de uma bomba alemã, a Buzz Bomb. Era uma bomba que ela é o primeiro equipamento, aliás, é o primeiro equipamento capaz de fazer voos autônomos, ou seja, sem ter tripulação nenhuma. Era um equipamento com a tecnologia muito arcaica, até porque só fazia voos em linha reta e
e por causa disso era muito facilmente abatida pelas tropas inimigas, mas, enfim, ela foi o primeiro equipamento com esse potencial. Bom, se eu pudesse dizer que os drones, como a gente vê hoje, eles têm um pai, tem um cara que pensou realmente neles, esse cara seria o Abe Kerr, que é esse, deixa eu colocar aqui meu laserzinho, que é esse senhor aqui. Ele é um engenheiro israelense, chegou nos Estados Unidos na década de 70, e naquela época os Estados Unidos já usavam um drone, mas que é esse aqui, o drone Aquila, e para vocês terem a ideia da dificuldade de utilização desse drone, para operá-lo precisava de 30 pessoas. Então, esse engenheiro israelense, ele conseguiu financiamento do governo americano, abriu a própria empresa e começou a produzir drones para o exército. O primeiro foi o Albatross, esse aqui de cima, que já foi um avanço muito grande. Esse equipamento, enquanto o Aquila precisava de 30 pessoas para operar, o Albatross só precisava de 3 e passava mais de 50 horas de voo planando nas missões de guerra. Com o avanço, ele produziu o drone Amber, que o drone Amber nada mais é do que o modelo predecessor dos atuais Predators do exército americano e que é utilizado até hoje, tá? Então, essa é a origem dos drones, mas em relação a drones, ao título drones, a esse termo, se vocês forem procurar documentos oficiais com relação a esses equipamentos, vão ver várias siglas se retratando a drone. O mais famoso, claro, o termo que popularizou, o termo coloquial para esses equipamentos, o drone, que é uma palavra que vem do inglês, é a tradução do nosso zangão, e foi dado esse nome a eles justamente por causa do barulho que esses equipamentos fazem quando voam, tá? Mas vocês também poderão encontrar VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, RPA, que é o Remotely Piloted Aircraft System, e o VARP, que é o veículo aéreo remotamente pilotado. A Organização Internacional de Aviação Civil, ela utiliza o termo RPA. Então, hoje, o termo técnico para se retratar esses equipamentos seria o RPA. Durante a apresentação, a gente vai continuar utilizando o drone, até porque, como eu falei, foi o termo que popularizou esses equipamentos. Não está errado em usar, mas eu acho importante a gente contar no meio técnico, também saber que em documentos oficiais a gente sempre vai encontrar eles como RPA, que são aeronaves remotamente pilotadas, trazendo aqui para o Brasil. E é justamente esse termo que é empregado pelas agências reguladoras, hoje em dia, desses equipamentos, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, e também a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Tá, por que os drones estão sendo tão utilizados na agricultura? Por que eu trouxe esse tema aqui de início? Bom, existem vários sistemas, existe uma constelação de satélites, foram investidos milhares de dólares. Esses satélites, eles têm embarcado sensores mais diversos, mais avançados, que captam as mais diferentes bandas do espectro eletromagnético para fazer avaliações. Mas por que os drones estão sendo tão utilizados? Bom, eu sempre digo que a resposta para essa pergunta, ela tem pilares muito importantes. O primeiro é a resolução espacial. Então, existem hoje 2 satélites que é muito fácil se obter imagens deles e, inclusive, dados de bandas espectrais a partir deles. Um é o Landsat e o outro é o Sentinel. Mas, para se ter ideia, a resolução espacial, ou seja, cada pixel que forma a imagem da foto desses equipamentos, em relação ao Landsat, é 30 metros, um pixel equivalendo a 30 metros, e para o Sentinel é 10 metros. Quando a gente compara isso com as imagens que a gente consegue obter com drone, cada pixel de uma foto feita por drone no campo, ela, no mínimo,
para os aerolevantamentos, ela tem 5 centímetros. Então, quando a gente compara 10 metros, 30 metros com 5 centímetros, a gente vê que a gente consegue alcançar uma resolução muito mais alta do que aquela alcançada pelos satélites. E esse aqui é um exemplo muito claro. Essa foto é bastante clássica, aliás, uma imagem do início ali dos anos 10, 2010, e a gente vê, né, a resolução, isso aqui é uma resolução do Landsat, que a gente nem consegue perceber as linhas de plantio direito, e aqui uma foto tomada por drone, que a gente já consegue visualizar as linhas de plantio bem mais fácil. Então, o primeiro pilar, resolução espacial. O segundo é resolução temporal. E o que seria resolução temporal? A resolução temporal também pode ser chamada de tempo de revisita, ou seja, é o tempo que a gente toma uma foto, faz um determinado levantamento de dados, uma captura, e quando a gente vai fazer isso. Quando só dependia dos satélites, e aí, de novo, eu vou voltar a falar do Landsat, que é um dos mais empregados para isso até hoje, talvez a constelação de satélites mais conhecidas em estudos ambientais e agrícolas também, o tempo de revisita dele era de 16 dias, ou seja, fazia-se a imagem hoje e só ia repeti-la com 16 dias. E aí, agregado a isso, também tinha um tempo de processamento. Então, quem precisava de uma imagem, de uma captação de dados dessa, ia passar, no mínimo, aí uns 18, 19 dias para poder ter. E isso é uma outra grande vantagem da utilização de drones. Eles são flexíveis, eles são móveis. Se eu precisar de um levantamento hoje e precisar de outro amanhã, ou daqui a 2 dias, 3 dias, eu posso fazer. Então, é muito mais fácil. E aí também poderíamos falar em relação a aviões tripulados para fazer esses levantamentos. Mas aí tem a questão de custo. Então, um avião tripulado para fazer um aerolevantamento é muito mais caro do que a utilização de um drone. Claro, nessa conta também a gente tem que colocar o tamanho da área levantada. Os drones geralmente não são para áreas vastas, do tamanho de um estado, por exemplo. Isso daí só se daria para fazer com satélite. Mas como a gente está falando de área agrícola, de uso agrícola, então os drones eles têm uma grande vantagem com relação a isso. Outros pilares que também são importantes é a rapidez na geração de solução. Então, é o seguinte, você está produzindo, você está cultivando, e se você tem problema no seu stand, nas suas plantas cultivadas, você precisa resolver de forma rápida, precisa ser ágil, para não ter a perda de produção. Então, os drones, pela resolução espacial, ou seja, uma localização, a gente consegue, pelo detalhamento da imagem, saber de forma mais definitiva onde é o local que está sendo estressado, onde é o local que as plantas têm menor vigor. E a resolução temporal mais flexível, ou seja, eu poder fazer avaliações periódicas em um tempo mais curto, então existe sim uma rapidez na geração dessas soluções e uma rapidez na tomada de decisão. Outro ponto que agora está expandindo, e eu acredito que é um grande boom da utilização de drones na agricultura, é a pulverização agrícola com a utilização desses equipamentos. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais na frente a respeito disso, mas eu tenho visto bastante uma maior flexibilização da nossa legislação com relação à utilização de drones e aviões agrícolas para pulverização, e outra questão é a característica de serviço, ou seja, eles estão mais eficientes e com menor impacto ambiental quando comparados aos aviões agrícolas. Então, esses são grandes pilares com relação à utilização desses equipamentos e cada vez ter visto essa menor utilização de satélites e de aviões tripulados na agricultura. Bom, passada essa etapa inicial, aí a gente realmente vai entrar nos fundamentos. O que está por trás da aquisição de dados, dos drones nos entregarem
os resultados, essa coleta, como é que eles fazem essa coleta de informação nas áreas agrícolas? Então, tudo isso está ligado ao sensoriamento remoto. E o que seria o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto é uma ciência, ou, como eu gosto muito de dizer, é um conjunto de técnicas em que um sensor vai coletar uma informação de um alvo sem que haja a necessidade de contato entre eles. Então, a gente tem 3 principais componentes quando a gente fala da aquisição de dados pelo sensoriamento remoto. Primeiro, a gente precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia, ela emite uma energia que vai se relacionar com o alvo na superfície terrestre. No nosso caso, nosso alvo de interesse são as plantas. Essas plantas, elas vão absorver uma parte dessa energia incidente e outra parte vai ser refletida. E essa parte refletida, ela vai ser captada pelo sensor, seja esse sensor embarcado num satélite, numa aeronave tripulada, ou ainda num drone, e a partir de então ocorre um processamento de dados e uma geração de produtos cartográficos, de fotos, entre outros dados, inclusive o que a gente está usando bastante, que são os índices de saúde da vegetação. Bom, com relação a essa energia incidente originada do Sol, nós temos o seguinte. O Elson comentou um pouquinho antes, na apresentação, um documento que mostrava justamente isso daqui, o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é justamente essa energia que é emitida pelo Sol, tá? Então, esse espectro eletromagnético, ele tem vários comprimentos de ondas, e esses comprimentos de onda, eles vão delimitar bandas, tá? Então, nesse comprimento de onda, tem bandas das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, espectro visível da luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Ok. Por ter esse espectro visível, ele nos permite ver as coisas com cores. Basicamente, é isso. Para se trabalhar com drone, para se trabalhar com sensoriamento remoto e a gente poder fazer levantamento de dados, seja nas plantas ou em qualquer outro alvo, a gente precisa de sensores capazes de captar essas determinadas bandas. Por exemplo, quando a gente fala de sensor, o sensor RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, a gente está captando somente o espectro visível. Então, tem muita coisa que a gente dá para fazer com um sensor em drone que capte só o espectro visível. Por exemplo, levantamento topográfico, tem alguns índices de vegetação que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que são, para serem trabalhados, só precisa de um sensor que capte o espectro visível. Agora, quando a gente passa para a agricultura de precisão, quando a gente passa para o estudo de vigor de vegetação, aí a gente vai precisar de sensores mais específicos, sensores que captam as bandas que vão além do espectro visível. E por que a gente precisa disso? Primeiro, porque quando se trabalha com índices de vegetação no espectro visível, a gente tem uma grande desvantagem, é que esses sensores, eles não são calibrados. Então, e outra coisa, quando uma planta, de forma visível, começa a apresentar sintomas, seja de deficiência, seja de alguma injúria, então, o aparato metabólico dela, as reações metabólicas, elas já estão muito prejudicadas. Então, eu não posso utilizar um índice de vegetação apenas com base no visível para poder fazer uma avaliação de vigor. Então, como a gente precisa de sensores mais específicos, começou-se a se trabalhar tanto com sensores termais, quanto com multiespectrais. E esses sensores, eles trabalham com a banda do infravermelho. Os sensores termais, mais especificamente no infravermelho termal, hoje em dia é utilizado para verificação de eficiência de irrigação, mas são aplicações que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E os multiespectrais que trabalham com o infravermelho próximo
que é o que fica imediatamente aqui antes do infravermelho termal, que é o que a gente também utiliza na grande maioria dos índices de saúde da vegetação. E além do infravermelho próximo, ele também divide o vermelho, o azul e o verde. Então, o multiespectral, ele é um sensor que ele consegue dividir o espectro, e por isso ele entrega índices, entrega resultados com melhor qualidade, tá? Então, importante, isso aqui é um ponto importante quando vai se trabalhar com drone. Eu sempre digo que o sensor é a cereja do bolo quando a gente está operacionalizando um drone. Porque sem um sensor, ele basicamente se transforma em um pedaço de plástico que voa. Ou seja, o drone só é uma plataforma e é justamente os sensores que vai potencializar, dar a ele a capacidade de nos gerar resultado para tomada de decisão. Valdo? Sim. Uma curiosidade, no caso, então, para a gente adquirir um drone, não seria o maior custo, mas sim os acessórios que precisam nos entregar as melhores resoluções, as melhores informações. O veículo voador não é o grande negócio, aliás, não é o único negócio. Então, seria muito discrepante essa diferença de valores e de tecnologias e de facilidade de aquisição entre o objeto que voa, né, o equipamento que voa, e os acessórios que vão nos entregar as informações? Excelente pergunta, Ana. Olha, realmente, a plataforma hoje ela está se transformando no componente mais barato de todo o conjunto. Para você ter uma ideia, hoje um sensor multiespectral como esse daqui, ele está na casa dos 40, 50 mil reais, enquanto uma plataforma você ainda consegue encontrar por 15, 20 mil reais. Então, realmente, o sensor, ele sim, o mais oneroso, o mais caro hoje em dia. E, assim, depende muito dos sensores, né? Por exemplo, esse sensor multiespectral aqui, ele tem 4 lentes, então são 4 entradas para as bandas do espectro, mas tem sensor hoje com 6 entradas. Outra coisa são os sensores termais, que estão ficando cada vez mais difíceis de se importar, porque geralmente são sensores que estão no poder do Exército Brasileiro, por exemplo, e ainda é muito restrito a utilização deles na agricultura, mas sim, é possível. Mas é uma excelente pergunta essa sua, e a plataforma tem cada vez ficado mais discrepante o valor dela em relação ao sensor. Obrigada. Tem mais perguntas aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Valdo. Meu nome é Mariano. Estou muito curioso pelo fato de que, por exemplo, agora você tem especificidade de exatamente o acoplamento desses instrumentos que você acabou de comentar para o drone. Por exemplo, no que tange a áreas destinadas a X, para uma questão específica. É isso aí que está acontecendo, porque não tem um equipamento, um drone, aliás, que possa juntar todos os dispositivos que você comentou agora em um único aparelho. Então, me parece que está havendo, pelo que eu entendi, segundo sua explicação, está havendo uma especificidade para cada coisa. Por exemplo, aquele que vai se destinar à irrigação só pode pôr aquilo em função da questão do instrumento que vai ser utilizado e a faixa do espectro eletromagnético, é isso? Olha, o que acontece é o seguinte, pode haver uma redundância. Como assim? Sensores multiespectrais, eles têm um sensor RGB, que são esses sensores mais baratos, os sensores que normalmente vêm nos drones, embutido neles. Isso daí já é tradicional, tá? O multiespectral, ele capta todas essas bandas. O que a gente tem de mais específico realmente são sensores termais. E não necessariamente você precisa de um sensor termal para, por exemplo, verificar uma eficiência de irrigação. Eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, nas aplicações, um trabalho em que foi utilizado um sensor multiespectral e o índice NDVI, um índice que eu vou também comentar, para verificar a eficiência de irrigação. Claro que
com o avanço da tecnologia, cada vez mais esses sensores vão poder gerar mais resultados, mas eu também não posso dizer que um só sensor vai poder entregar tudo. Sempre vai haver uma especificidade, com certeza com o avanço desses sensores aí, muita coisa nova está para surgir. Tá certo, porque eu estou imaginando o surgimento dos sensores, por exemplo, para a quantificação de variáveis ambientais, seja em ambientes aquáticos, né, e em outros, inicialmente começou separadamente, mas a tecnologia foi evoluindo tanto que você tem os multiparâmetros. Uhum. É por essa razão que eu estou perguntando. Como Entendi. você está mais por dentro, né? Muito provavelmente que em breve nós vamos ter um aparelho que tem uma múltipla função. Isso pela evolução da tecnologia. E com a explicação que você me deu, eu fiquei pensando que poderia haver isso. Inclusive os Fitbit. Porque os Fitbit, o que é que eles fazem? Eles geram, fazem a coleta dos dados e eles geram esses dados no satélite e ele pode ser feito em tempo real, o acompanhamento. Principalmente, iniciou-se, por exemplo, com o controle da maré, subida e descida. Atualmente, ele já gera, os sensores, eles geram, por exemplo, quanto tem de oxigênio de subir e etc. E veio na minha cabeça que aquilo que você está explicando provavelmente vai ter esse caminho, essa evolução. Por isso que eu perguntei. Muito obrigado, mas a sua explicação satisfez. Bom, para a gente poder fechar, amarrar isso, existe um quarto tipo de sensor, mais uma vez, frisar isso aqui é multiespectral, mas o quarto tipo de sensor é o hiperespectral. Geralmente esse sensor hiperespectral, por que eu não listei ele aqui? Porque a gente ainda não tem acesso. Se o multiespectral ele consegue dividir esse espectro eletromagnético, pelo menos as bandas que a gente utiliza, ele consegue dividir em 10 vezes e trabalhar com esses dados, o hiperespectral ele consegue fazer isso em 100 vezes. E aí, Mariano, também, até adicionando mais informações aí, a resposta que eu dei, o hiperespectral ele consegue captar todas essas bandas. Desde o visível, o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho termal. Mas por que geralmente a gente não fala sobre ele? Porque geralmente são sensores que eles ou estão nas mãos de entidades governamentais ou nas universidades, porque são sensores de mais de R$500 milhão. Então, a gente, por enquanto, não tem acesso a eles. No futuro, provavelmente teremos, até porque há algumas décadas, ninguém imaginava poder comprar um sensor que captasse o infravermelho próximo e colocasse isso embarcado em uma plataforma como um drone. Então, provavelmente, em um futuro, a gente vai poder, sim, utilizar esses sensores hiperespectrais, que vão ser um grande avanço para os resultados, para a geração de solução na agricultura também. Bom, vamos avançar, então. Aqui eu coloquei as curvas de reflectância de um dossel. O que eu quero mostrar com isso aqui? Que parece até ser muito complicado, mas não é, tá? Então, aqui a gente tem uma planta senescente e uma planta com maior vigor. Qual é o comportamento normal de uma planta mais vigorosa? É o seguinte, a gente tem, aqui é o espectro, tá? Aqui na luz do visível, então a gente tem uma baixa reflectância aqui no início, no 440 nanômetros, que é referente à luz azul, tá? Então, uma baixa reflectância. A gente vem para o verde, aqui na faixa dos 590, 580, uma reflectância aumenta, e quando a gente vem para o vermelho, essa reflectância cai. O que explica isso? Lá nas membranas dos tilacoides, nos cloroplastos, a gente encontra os pigmentos da fotossíntese, clorofila A, clorofila B, carotenoides, e esses pigmentos, eles têm a absorção máxima de fótons nos comprimentos de onda de 440 e 640 nanômetros, que são justamente os comprimentos de onda do azul e do vermelho. No entanto, o verde, eles não absorvem tanto, eles refletem. E isso explica, por exemplo, por que as folhas são verdes. Mas olha só que interessante. Quando a gente passa para o infravermelho próximo,
a planta não absorve, ela reflete. E olha só, se aqui a gente tem plantas saudáveis, um gradiente de plantas vigorosas, quando a gente vem para uma planta senescente, ela começa a absorver, ela não reflete tanto quanto uma planta com um vigor elevado. Então, é justamente isso que o sensor, ele consegue detectar. Isso daqui também é interessante, porque é o seguinte, se a gente, como eu já falei antes, se a gente só levasse em consideração o espectro visível, quando aparecesse a injúria, então a gente já tinha o sistema da planta, o metabolismo da planta já muito prejudicado. Então, como a gente monitora o infravermelho próximo, ela já começa a mostrar essa baixa reflectância, ou seja, ela começa a absorver o infravermelho muito antes de começar a mostrar qualquer dano visual. Então, isso daqui é uma forma de a gente obter, de forma mais rápida, dados para uma tomada de decisão, para a correção de danos a uma cultura. Então, é por isso que a gente utiliza tanto o infravermelho próximo. Hoje em dia, está se vendo uma tendência muito grande em utilizar uma banda que fica aqui, ó, na iminência da luz visível e do infravermelho próximo, que é a banda da borda do infravermelho. Se vocês procurarem, por aí já existem muitos sensores Red Edge, que são sensores que eles conseguem captar aqui justamente essa mudança da luz visível para o infravermelho. Por que está se utilizando isso? Em muitas culturas, quando os sensores, ou melhor, quando os índices que utilizam infravermelho próximo, eles saturam, que é possível, e eles não conseguem diferenciar o vigor da planta, essa borda do vermelho, esse red edge, ele está conseguindo ser eficiente. Claro, isso são estudos que estão começando agora. A utilização do infravermelho próximo para estudar vigor de planta, isso daí já é muito bem estabelecido e muito utilizado. Mas, enfim, o que vai fazer uma planta perder esse vigor e começar a absorver o infravermelho próximo em vez de refletir? Aí vai ter vários fatores, né? E aí eu botei aqui clima, doenças, deficiências nutricionais, ataque de praga, deficiência hídrica, ou até atributos do solo, atributos físicos, como impedimentos. Então, eu sempre digo o seguinte, a utilização dessas tecnologias, quando elas ainda não são calibradas, elas vão servir como um termômetro. Geralmente, você está doente, você utiliza um termômetro para saber que tem alguma coisa errada, mas para isso você precisa ir lá fazer um exame. É a mesma coisa aqui. A gente tem um sensor, o sensor, ele vai fazer um levantamento de vigor da planta, ele vai mostrar regiões em que esse vigor está mais baixo, mas ele não vai dizer, olha, isso daqui é praga, isso daqui é doença, isso daqui é uma deficiência nutricional. A não ser que exista um estudo, que exista uma calibração para esse índice, que é algo que está se avançando muito na academia, e eu até tenho orgulho de dizer que no meu doutorado a gente está fazendo isso com relação à deficiência, com relação ao estado nutricional nas videiras. Então, é para isso que a gente está caminhando, da utilização cada vez mais específicas, a utilização do infravermelho próximo. Mas isso é uma coisa que também a gente vai conversar um pouquinho mais nas utilizações, nas aplicações desses equipamentos. Eu coloquei esse esquema aqui, que eu acho muito didático, para falar sobre um dos índices que é o mais difundido, que é o NDVI. O NDVI, ele é o índice de vegetação por diferença normalizada, ele é graduado de -1 a 1. Geralmente, quanto mais próximo de 1, você vai ter uma planta mais vigorosa, uma planta mais sadia. E como é que esse índice ele é obtido? Ele é uma relação entre o infravermelho próximo e a banda do vermelho. Então, é o seguinte, olha como isso daqui é didático. Quanto maior a diferença entre a reflectância de cada um, maior é o índice. E mais vigorosa, mais saudável é uma planta. Quando essa planta começa a ficar estressada,
Então, esse índice, ele começa a cair. Comparando isso aqui com essa escala aqui, tá? Ele começa a cair. Então, você tem uma planta menos vigorosa, uma planta menos saudável. Quando a planta está morrendo, então você praticamente está absorvendo todo o infravermelho próximo, em vez de estar refletindo. Então, isso aqui causa um NDVI próximo a 0. Então, sempre, quando o infravermelho próximo, aliás, quando o NDVI é negativo, a gente sempre liga isso a solo ou a corpos hídricos. Próximo a 0, se for relacionado a vegetais, quer dizer que o vegetal está em senescência, está morrendo. E próximo de 1 é o mais vigoroso, mais saudável, tá? Então, acho que esse aqui é um esquema muito didático para a gente poder entender um pouco mais esse índice de vegetação, mas a gente vai falar sobre algumas aplicações dele. Evaldo, me permita. Eu Sim. achei muito importante essa informação, porque, queiramos ou não, cada um desses sinais que aparece aí, não especificamente no que está mostrando, está indicando o tipo de composto que você tem, porque ele tem um pico específico. Eu imagino, não estou afirmando, apenas é uma especulação com base no que você mostrou, imagino que os compostos que são levados a via xilema para a folha, vamos dizer assim, e aqueles que são transitados, fazem parte desses sinais que estão sendo colocados. Daí é interessante aquilo que nós colocamos no início, que você esclareceu muito bem, com relação se tivesse um outro dispositivo que pudesse dizer quem é que está influenciando, e aí vem aquela questão do diagnóstico, que podia ser online. Eu não sei se estou falando uma bobagem, mas com base no conhecimento que eu tenho, um pouquinho de química, estou vendo aí, que cada um daqueles sinais, ele corresponde a um composto. Você entendeu? Então, esse é o que eu estou comentando. E aí, quem sabe, de repente você encontra um parceiro para ver se realmente você tem esse sinal, vai lá e colhe e vê se realmente aquele composto seria uma coisa super hiper inédita, que poderia contribuir com um melhoramento dentro daquilo que você vem desenvolvendo. Desculpe aí o atrevimento. Nada, que isso. Especulação. Eu acho sempre muito importante a gente ficar nessa dinâmica, a gente poder mostrar, falar, fazer os nossos comentários, e aí a gente vai engrandecendo aqui a nossa discussão. Muito bom. Bom, como eu falei, existem vários índices de vegetação. Tem uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção, que é justamente... Deixa eu ver aqui, na coluna aqui da direita tem por câmera, e aí vocês vão verificar, na última coluna tem RGB. Isso daqui faz referência ao sensor. Lembra aquele primeiro sensor lá que eu disse, olha, só faz a captação de dados do espectro visível. Então, pelo menos nessa tabela aqui, eu só consigo elencar 3 índices de vegetação, ou seja, 3 índices para avaliar a saúde da vegetação com base nesses índices do espectro visível. Então, não é tão comum a gente utilizá-lo. Por quê? Mais uma vez, esses sensores, eles não têm calibração. E, mais uma vez, quando uma planta começar a aparecer um sintoma, então, a coisa já está feia. Essa aqui é a verdade. Então, por isso a gente usa tanto o infravermelho próximo, ou, hoje em dia, como eu também comentei, está se utilizando a borda do vermelho, que é o Red Edge. E aí você tem vários índices que podem ser utilizados. Aqui a gente tem os índices, como o índice de vegetação de diferença normalizada azul, verde, o que a gente mais usa, que é o índice de vegetação por diferença normalizada no vermelho, tem índice de vegetação melhorada, o índice de vegetação ajustada ao solo, que é o SAV, também muito conhecido, e também os ajustes com relação às diferentes bandas. Então, a gente tem uma infinidade aí de índices. Hoje, o mais utilizado, que é também o mais velho ali da década de 60, 70, é o NDVI, com uma vasta literatura aí atestando realmente a eficiência desse índice nessa avaliação do vigor das plantas. E
também o que se mais utiliza na agricultura, tá? Então, a gente tem muitos índices aí, e com certeza muitos mais virão, até porque, como eu falei para vocês, isso é uma relação matemática entre as bandas, então muitas modelagens com relação a essas bandas do espectro eletromagnético estão sendo pesquisadas, estão sendo testadas, e provavelmente em um futuro próximo a gente vai ter muito mais informação a respeito de índices de vegetação. Valdo, uma coisa eu estou com uma certa dificuldade para compreender. Quando a gente sabe que já há muita literatura tratando do tema NDVI, e é muito comum a gente perceber essa terminologia vigor, quando se trata de utilizar o índice para avaliar o status de uma planta. Mas, talvez, não sei se isso já existe, mas um ajuste mesmo, uma adequação desses conceitos que são úteis na agricultura, são empregados na agricultura de precisão, mas que para a fisiologia, o manejo de plantas, a compreensão do estado da planta, talvez não sejam, não seja um linguajar técnico, talvez tão apropriado ou eficiente para a gente entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente fala que esse índice ele nos dá inferências sobre o vigor da planta, a gente pode entender isso, a depender da cultura, a depender da situação, se isso é uma coisa boa ou não é tão boa. A depender da fase fenológica, se isso é bom ou nem sempre é tão bom, né? Quando a gente fala em vigor, a gente pode ter uma situação vegetativa interessante, mas também pode ter uma situação vegetativa comprometedora da produção, né? Então, eu não sei se já há, uma vez que a agricultura de precisão já lança a mão dessa ferramenta para melhorar mesmo o desempenho agrícola em vários sentidos, seja das pulverizações até mesmo dos indicadores fisiológicos, mas eu penso que talvez seja interessante, talvez nos novos trabalhos, nos futuros trabalhos, refinar essas terminologias, de modo que, quando ela seja referida na agricultura de precisão, no uso do NDVI e outros indicadores, ela também seja ajustada com aquilo que se espera da cultura. Então, talvez falar em um índice de vigor para tal cultura, então ter mesmo uma referência, para outra ter outra referência, porque nem sempre isso vai ser um indicador muito bom. A outra coisa que eu não consegui eu prestei atenção, acho que me fugiu um pouco, é quando você estava explicando, professor Mariano, sobre essa questão do infravermelho, de quando uma banda está indicando o vermelho ou azul e tal, né? Que aí você falou, por favor, me corrija ou me ajude a compreender melhor, quando você disse, quando está nessa situação já não é tão bom, mas eu não consegui pegar o que é que foi. Se você puder trazer novamente essa informação, eu agradeço. Deixa eu ver se... primeiro, com relação à terminologia, eu acho isso muito enriquecedor, Ana. Como você mesmo comentou, o vigor pode ser bom em uma fase, mas pode não ser na outra, isso a depender do que se está cultivando. Eu acho que essa, sim, é uma excelente discussão, até para, como você mesmo comentou, para trabalhos futuros, e eu acho que isso daí enriquece muito, até porque, como a gente comentou aqui, a gente está falando de temas técnicos, né? Então, a gente precisa sempre refinar isso aí. Bom, com relação às bandas, eu não entendi muito bem a tua pergunta. Tu pode... Eu dei uma distraída aqui, foi na hora que o Sim. professor Mariano estava pedindo uma explicação acerca desses índices que você falou aí, que você está exibindo, e era alguma coisa quando você disse que nem sempre quando está dessa forma é tão bom, mas eu, tipo assim, talvez um vermelho ou azul seria uma indicação de estado do tecido, alguma coisa assim, mas eu perdi, na hora eu me distraí um pouco e acho que deve ser em relação ao infravermelho. Isso mesmo. Deve ser nessa parte. Já foi depois, já foi nas folhas mesmo. Foi nas folhas? Foi. Essa parte eu compreendi, foi logo depois. Mas, olha, faça o seguinte, sigamos, eu vou ficar prestando mais atenção para não perder nada, e se eu vou me lembrar, eu anoto aqui para ali fazer essa pergunta depois. Muito obrigada. Pronto,
Ana Rita, já tem a solução para você. Qual? Comprar um drone. Não, o encontro está sendo gravado e vai para o YouTube. A senhora pode revisar novamente. Bem lembrado. É a vantagem, né? Bom, então vamos seguir. Continuar, Valdo. Bom, então, mais uma vez aqui, a gente tem essa limitação ao utilizar os sensores convencionais, e isso foi corrigido ao se utilizar os sensores que são capazes de captar o infravermelho, porque a gente consegue fazer uma calibração que é chamada calibração radiométrica, e então poder utilizar de uma forma mais segura, de uma forma mais confiável, essa banda do espectro para poder fazer a avaliação das plantas. Bom, agora sim a gente vai entrar na geração de solução, que a gente também chama de geração de resultado, aplicação desses equipamentos no campo. Uma grande aplicação agora deles na eficiência de irrigação. Deixa eu mudar aqui para laser. Na eficiência de irrigação. É um trabalho acadêmico, publicado em 2014, em que foi utilizado um sensor termal para verificar a eficiência de irrigação em uma vinícola. Então, aqui o autor e a equipe, no caso, eles conseguiram mostrar que sim, o sensor é sensível a essas mudanças, a essa variabilidade da eficiência da irrigação no campo. Então, isso daqui é um ponto muito, muito importante, até porque levantar um equipamento desse com um sensor, fazer um voo e poder identificar pontos em que você possa melhorar, por exemplo, a irrigação, isso daqui é dar precisão ao modo de fazer agricultura, é a gente tratar os diferentes como diferentes, é encontrar pontos em que a gente possa melhorar e possa ganhar na produtividade, ganhar na área. Então, aqui a gente tem uma imagem que as plantas estão estressadas, e aqui as plantas, elas não estão estressadas. Então, o sensor captou e viu que aqui as plantas, elas estavam sendo bem irrigadas, ao contrário desse ponto aqui. Como eu também comentei há alguns minutos, nem só o sensor termal, que capta o infravermelho termal, ele consegue fazer a avaliação dessa eficiência de irrigação. Aqui num outro trabalho publicado em 2018, em Tomateiro, os autores eles utilizaram o índice NDVI para observar se esse índice seria capaz de captar esse estado da planta, de saúde da planta em relação à utilização da irrigação. Então, foram feitos testes com 100, ou melhor, com 50, 70, 85 e 100% da evapotranspiração da cultura, ou seja, da necessidade de água da cultura, e eles verificaram que quando foi feita uma irrigação plena, eles obtiveram maiores valores de NDVI. Então, um sensor que consiga captar o infravermelho próximo, ele também pode ser eficiente na avaliação da eficiência da irrigação. Um outro ponto... Desculpa, só uma curiosidade. Para que não haja uma confusão no que tange os sinais emitidos quando se tem a planta e quando se faz a irrigação, vocês devem ter um comprimento de onda, abre aspas, específico tanto para a irrigação quanto para a planta, por separado, né? Você diz com relação aos sensores? A pergunta é com relação aos sensores? Professor Mariano? Sim. Não, aqui a gente pode dizer que são diferentes, as metodologias são diferentes, né, empregadas. E aqui eu vou utilizar uma determinada banda, que é o infravermelho termal. Isso. Essa banda, por exemplo, quando está para a planta é uma, e quando está para apenas água é outra, é isso? Sim. Perfeito, Sim. Então é uma maravilha, porque eu estou entendendo perfeitamente. No entanto, nas duas aqui faz uma avaliação de planta. Só as bandas que são captadas que são diferentes.
Para um sensor termal é um infravermelho termal, que é diferente do infravermelho próximo, que é a banda utilizada para o NDVI. Mas as duas, a avaliação é na planta. Entendi, entendi. Porque o que eu estava vendo aí é que exatamente aquela banda que você chama, que eu chamo do comprimento de onda, específico na mesma planta, porém para diferentes funções. Uhum, sim, sim. Tá certo, perfeito então. Então, tirou minha dúvida. Outra geração de solução é com relação ao estado nutricional das plantas. Então, os índices de vegetação, e aí vou puxar aqui mais especificamente para o NDVI, eles podem eles podem avaliar o estado nutricional das plantas. Existem trabalhos aí que mostram correlações altas e significativas do índice com teores de nitrogênio, carbono, oxigênio na planta, e com base nisso, por exemplo, tem trabalhos já para grandes culturas, determinando a adubação, a taxa variada de nitrogênio com base em imagens de NDVI. Então, como é que isso funciona? Essa imagem aqui é uma imagem de uma área que a gente tem trabalhado, Petrolina, é uma imagem de um campo com cultivo de uva, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta, em algumas zonas que a gente tem observado nessas áreas. Por exemplo, essa zona aqui, essa zona no canto. Então, é uma zona que, comparado a essa daqui, por exemplo, ela tem apresentado uma menor biomassa, tá? E isso tem sido refletido no nosso índice de NDVI. Qual é uma das grandes vantagens e por que se utiliza tanto esses índices para mostrar como está a condição do nosso estande de plantas? É porque isso daí vai otimizar recursos. A gente, mais uma vez eu vou falar, tratar o diferente como diferente, e não, já que a gente tem uma menor biomassa, uma menor produção de folhas, um menor vigor da planta, a gente não adubar do mesmo jeito, a gente otimizar recursos, a gente adubar bem onde tem que se adubar bem, e onde não tem tanta resposta, a gente não vai adubar do mesmo jeito. É isso que é a agricultura de precisão, é isso que dá a precisão na agricultura. Mas voltando a esse trabalho aqui, um trabalho que o nosso grupo tem realizado, o grupo de Química Ambiental de Solos da UFRPE tem avaliado aqui, a gente está fazendo tanto a avaliação do infravermelho próximo, da assinatura espectral dessas plantas, como também a gente está avaliando os teores nutricionais nas folhas quanto no solo. E aí a gente já conseguiu verificar alguns pontos, no mínimo, interessantes. Por exemplo, nesse outro mapa aqui, a gente tem um mapa de fósforo, tá? A gente fez uma interpolação aqui, a gente fez uma grande amostragem, uma densa amostragem de fósforo, e interpolamos esses teores nessa mesma área. E olha só que interessante, nessa região aqui em cima, nós tínhamos os menores teores de fósforo. Então, isso já começa a explicar o que está acontecendo nessa área aqui. Então, é isso, é a gente começar a ser mais específico, a olhar as zonas do nosso cultivo. Saindo um pouco do estado nutricional, a gente vai para doenças. Existem muitas aplicações já desses índices da utilização dos drones para avaliar e para poder identificar áreas com doenças. Aqui a gente tem dois exemplos, um para um pomar de maçã, para identificação da glomerela, com índice VARI. Esse índice VARI aqui, ele é um índice que não usa o infravermelho próximo, ele só usa o visível, o espectro visível, nesse caso aqui, correlacionado com a menor biomassa da vegetação, e ele sim foi eficiente para o autor conseguir identificar zonas em que tinha essa menor produção de biomassa e
ele foi até lá e conseguiram identificar que era a glomerela. Da mesma forma, aqui do lado direito, uva, milho em uva. Também a utilização do índice VARI. Foi feito o levantamento, aplicado o índice e verificado também uma menor densidade tecido foliar dessa massa de folhas, né, dessa biomassa, e então feito esse levantamento e verificado que era míldio. Então, mais uma vez, é para isso que servem esses índices. Esses índices, eles vão mostrar onde potencialmente se tem um problema, mas isso daí não vai, pelo menos a curto prazo, substituir, colocar a bota e ir lá no campo para ver o que está acontecendo, para poder fazer uma diagnose, fazer uma análise in loco. Essa imagem aqui eu acho uma imagem bastante interessante, porque ela mostra muita coisa em uma imagem só. Isso aqui é um campo de cultivo de milho, uma aplicação do índice de NDVI, em que foi visualizado o seguinte: primeiro, solo exposto, uma área que havia árvores, uma plantação com alto vigor, alta produção de biomassa, uma região com índices mais baixos, e aí identificado uma reboleira de nematóide, uma região também com baixos índices do NDVI, em que foi identificado ataque severo de praga, e uma região em que se tinha muito cascalho, ou seja, impedimento ao desenvolvimento da planta, a penetração das raízes, diminuindo assim esse potencial de crescimento e de produção delas. Então, eu acho que aqui é uma imagem bastante interessante, porque ela mostra muita coisa em uma imagem só. E, mais uma vez, o índice ele não vai fazer milagre, ele não vai dar um número lá e vai dizer o que é, a não ser que ele seja ajustado para isso, que ele seja estudado, calibrado, que é uma coisa que, como eu já comentei um pouquinho atrás, tenho até muito orgulho de fazer parte disso, de poder, com o meu doutorado, a gente poder estar estudando isso, com relação ao estado nutricional. Mas essa aqui é uma imagem muito bacana e muito didática com relação à aplicação de NDVI na agricultura. Bom, agora com relação a um dos pontos que está comentando bastante, se está utilizando bastante, que é a pulverização agrícola com o uso dos drones, né? Então, bom, primeiro, com relação à pulverização para controle de plantas daninhas, essa utilização dos drones, ela ainda passa por uma avaliação prévia. Essa avaliação prévia pode ser feita com a utilização de drones menores com sensores embarcados ou com o próprio drone de pulverização. Bom, mas o que é importante a gente saber? Nessa avaliação prévia, nós temos, primeiro, um imaginamento da área, que a gente chama de uma ortofoto, um ortomosaico, porque é um conjunto de imagens para um levantamento da área. Depois disso, uma aplicação de um índice para a gente ver nesse stand da cultura, onde a gente tem índices maiores, ou seja, plantas mais vigorosas e menos vigorosas. Geralmente, as plantas daninhas, por serem plantas adaptadas ao meio, não serem plantas melhoradas, ou seja, mais exigentes nutricionais, geralmente elas têm um índice de vegetação, um índice NDVI ou qualquer um outro maior, então elas se destacam, e com base nesse destaque, dessa identificação, se gera mapas localizados para essas aplicações. Uma das culturas, agora até fugindo um pouquinho da área de fruticultura, uma das culturas que mais abraçou a pulverização agrícola com drone foi a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar está utilizando muito, principalmente porque eles têm muito problema com reboleiras de mamona, e aí eles não precisariam utilizar na área toda. Como geralmente o cultivo de cana-de-açúcar é em extensas áreas, eles poderiam levantar o drone e fazer aplicações específicas, e isso daí reduziria custo. Então,
a pulverização, ela tem crescido bastante nisso também. Com relação à eficiência, se diz que a pulverização com os drones, ela é mais eficiente porque ela causa uma menor deriva, ela requer um menor volume de cauda justamente por causa dessa eficiência de aplicação. Geralmente, seguindo a teoria das gotas, ocorre uma deposição assistida dessas gotas no estande, nas folhas das culturas, e justamente por causa disso, por causa dessa menor deriva, está se verificando uma redução de impacto ambiental. Para vocês terem uma ideia, pelo menos da última vez que eu vi, na regulamentação da aviação de aviões agrícolas para pulverização, existe uma necessidade de respeitar a bordadura de aplicação com relação a rios ou ruas, enfim, quando tem culturas próximas, vizinhas à cidade, né, uma bordadura de 250 metros. Com relação aos drones, tem uma instrução normativa sendo aprovada, eu acho que ela ainda não foi aprovada, mas está para sair agora em setembro, que essa bordadura cai para 50 metros, justamente por causa dessa eficiência, dessa maior eficiência e dessa menor deriva. Então, isso daí já mostra uma flexibilidade da regulamentação com relação ao uso de drones na pulverização. E um outro ponto muito interessante, que é muito importante, é a questão da menor exposição do componente humano, né? Então, porque a gente está tirando o componente humano, a gente não precisa ser tripulado. E realmente esses agroquímicos não é para ter uma pessoa perto lá manipulando. Então, como retira essa exposição, diminui esse risco, né, ao componente humano, ele também está sendo muito bem visto e muito bem avaliado. Outra utilização que tem crescido com relação à utilização dos drones, principalmente no cultivo de frutas, na fruticultura, é a contagem de plantas. Isso daqui é um trabalho publicado em 2019, em que se mostra, aqui é um trabalho de software, existe uma avaliação prévia, um levantamento prévio do campo, mas se diz ao software, se ensina ao software o que é uma muda, o que é uma falha e o que é uma planta. E aí, a partir disso, ele consegue gerar tabelas como essa, com esses dados, mostrando o número de árvores, mudas e falhas que tem no campo. Então, isso aqui é um trabalho bastante interessante, essa questão de contagem de plantas, esse levantamento de estande, porque vai ajudar o produtor, o consultor, justamente no gerenciamento da propriedade e na produção agrícola. Um outro ponto, que tem utilizado bastante os drones, é justamente no monitoramento da propriedade, seja para levantamentos topográficos, e aí, para isso, não necessariamente é preciso utilizar um sensor mais específico, como o infravermelho, isso aqui se faz com o sensor que já vem embarcado nos drones, o RGB, com base no espectro visível. Monitoramento de reserva legal, para evitar desmatamento, monitoramento de erosão, entre muitas outras utilizações que pode se dar com relação ao monitoramento da propriedade. Então, isso aqui também tem crescido bastante. Bom, acho que para a gente poder fechar essa nossa conversa, eu trouxe aqui o que vem pela frente. E o que vem pela frente é o machine learning, ou seja, é o aprendizado de máquina. São as máquinas começando a serem treinadas para tomar decisão. Então, hoje a gente tem duas metodologias, vamos dizer assim, de ensinar a máquina, que é o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Então, nesses dois modelos, por exemplo, eu digo
a um determinado modelo, que uma laranja é mais doce quando ela tem uma casca mais lisa, e uma que não é doce, ela é mais rugosa. Isso daqui eu estou ensinando a máquina. Do outro modo, quando ela não é supervisionada, ela vai fazer clusters, ela vai agrupar, e a partir de então ela vai ser treinada a tomar decisões, por exemplo, qual é o ponto de maturação ideal para a colheita. Então, isso daqui é justamente o que o Elcio também comentou um pouquinho atrás, de um artigo da revista, agora fugiu a memória, mas é um texto do Gaspar, publicado no ano passado, em que ele justamente mostra isso. São algoritmos sendo lançados aí para reconhecimento e classificação de frutos, reconhecimento das etapas de maturação. A partir de imagens de drones, os algoritmos fazendo análise de áreas de copa para previsão de produção. Então, tem muita coisa para vir aí com relação ao machine learning, com relação ao aprendizado de máquina, e que vai automatizar muita coisa. Para fechar, eu vi recentemente essa reportagem aqui, que diz o seguinte: inovação, drones para colher frutas, startup israelense prova que sim, solução reduz mão de obra, custos e eleva a qualidade da colheita de maçã, laranja, abacate e mangas. Então, isso daqui me chamou bastante a atenção, porque, bom, é um senhor avanço, né? Não sabemos quando realmente isso vai ser realidade, quando a gente vai ver nos campos, mas é interessante ver o esquema que eles fizeram. Eu até coloquei aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para rodar. Então, um drone com um braço mecânico fazendo a colheita. Então, com isso aqui eu quero fechar, e mais uma vez dizer que tem muita coisa aí pela frente, tanto com relação a essas máquinas, o que elas poderão fazer. Isso aqui é outra coisa interessante, eu quero até frisar que uma das grandes apostas são os enxames, né, de drones. São vários drones no campo fazendo colheita, fazendo pulverização, e eu acredito que não está muito longe da gente ver essas coisas no campo. Eu pensei que eu tinha visto de tudo na minha vida. Bom, com isso daqui eu fico aberto a discussões, perguntas, para a gente conversar um pouquinho mais e poder tirar algumas dúvidas que possam ter surgido. Certo, perfeito, Valdo. Desde já, a gente já passa para algumas perguntas que tem aqui. O professor Almir deixou aqui algumas perguntas em relação à pulverização, né, que você comentou aí um pouco mais para o final em relação à pulverização, né, uma das técnicas, né, que o drone ela pode alcançar. E aqui o professor Almir ele fez aqui 5 perguntas. Eu vou falar elas na íntegra. A primeira pergunta, ele fala se existem problemas de deriva nas pulverizações com o drone. Certo. Bom, o que existe é o seguinte: já foram feitos testes de esteira, similar ao que é feito na aviação agrícola, na pulverização agrícola, e se vê que a deriva é menor. Só que o que existe é o seguinte: existem limitações de máquinas, os drones são iguais a qualquer outra máquina, ela vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo, existem fabricantes de drones pulverizadores que dizem que esses equipamentos eles conseguem aplicar em ventos de até 30 km por hora, o que seria uma irresponsabilidade. Já tem trabalhos aí que mostram que, chegou ali 10, 12 km por hora, aborta o plano de voo, aborta o processo de aplicação, porque aí a deriva vai ser muito alta. Então, sim, tem problema com deriva, mas se vê que é mais eficiente do que, por exemplo, os aviões agrícolas. Ótimo. A segunda pergunta é qual é a eficiência da pulverização, considerando o uso de uma cauda por hectare ser bem menor?
Não entendi bem a pergunta dele, mas eu acredito que é o que é... Acho que é em relação à aplicação. Não sei. Se o professor Elmi quiser explicar um pouco melhor. Se eu entendi, talvez seja a quantidade de hectares por hora, alguma coisa desse tipo. Deve ser em relação à dosagem mesmo. Olha, geralmente... Desculpa, Valdo. Sim. Eduardo Andrade pode contribuir com essa resposta depois de Valdo. Se ele quiser contribuir... Pode repetir novamente a pergunta? Qual a eficiência da pulverização, considerando o uso de uma cauda por hectare ser bem menor? Cauda por hectare bem menor. Acho que eu entendi, Valdo e Eduardo. Eu vou tentar responder, professor, dentro do que eu tenho visto recentemente, aliás, muito recentemente mesmo, e Eduardo e Valdo talvez tenham mais informações, mas, em geral, se faz 3,2 hectares com um voo com a bomba de 20 litros no drone. 3,2 hectares são dados recentes que a gente constatou nas pesquisas de campo da gente, e isso depende muito do produto, depende muito se é um produto pó, se é um produto líquido, se às vezes ele é um pouco viscoso, depende do tamanho de gota, que isso aí Valdo entende melhor do que eu, né? Tem gota de 120 micrômetros, de 100 micrômetros, então essa quantidade, quanto menor a gota, melhor será a cobertura foliar, mas isso depende tanto do tipo de cauda que está sendo elaborada, como também do tipo de adjuvante que é colocado. E então essa eficiência de pulverização não vai depender apenas do voo, mas também do tipo de produto. Então, a gente tem relatos recentes de produtos que são líquidos, né? Mas mesmo assim, mesmo com adjuvante, quando ele é aplicado, e depois você vai verificar sobre a folha, ele não está tão legal em termos de cobertura. Então, o que foi? É a tecnologia de elaboração do próprio produto, a tecnologia do produto em relação à forma de aplicação. Então, há muitas variáveis em causa, né? Então, é sempre interessante que, não basta, pelo menos, Valdo, pelo que a gente tem escutado, não basta você dizer, eu tenho um produto tal e eu quero aplicar via drone, não é só isso. Então, convém prestar atenção, conversar com o operador de drone, né? Que produto é, fazer teste de diluição, que nós temos feito isso essa semana, já fizemos uns 2 ou 3 testes de diluição, saber que tipo de gota, qual o tamanho da gota que você pretende aplicar. Então, o drone vai carregar uma bomba de 20 litros. Dentro desses 20 litros, ele vai cobrir 3,2 hectares, mas a eficiência é relativa a essas questões. Pode falar, Marcos. Ana, eu tinha entendido diferente a pergunta do Almir, ele acabou de confirmar pelo chat. Deixa eu ver. Na verdade, ele quer saber se o baixo volume aplicado teria interferência na qualidade, na eficiência dessa pulverização, entendeu? Vamos dar um exemplo. Em uva é comum, com um pulverizador tratorizado, 600 litros. E aí nós estamos falando em 32 litros ou até menos com um drone. Foi essa a pergunta dele. Ok, Valdo? Obrigada, Marcos. Mas se quiser abrir o microfone, professor, me fica à vontade. Perfeito. É uma pergunta muito boa e eu já tenho escutado algumas discussões com relação a isso daí. Isso é uma vantagem, né, com relação aos drones. É esse menor volume de cauda, esse menor volume de água gasta para esses produtos, porque é como a professora também comentou. Então, você tem realmente tem uma baixa autonomia de voo, geralmente é de 2 a 4 hectares, mas isso também depende do produto que está sendo utilizado, depende da ponta de pulverização, depende de variáveis locais, vento, a temperatura, então isso depende de muita coisa. Agora, essa questão do menor volume de cauda é considerado hoje em dia como um benefício, como um ponto positivo na pulverização com drones. Vale ressaltar, em conversas da gente com alguns operadores de drone, eles comentam bastante que a gota menor
de 100 micrômetros, ele chegava a criar uma nuvem na parte superior da copa da planta e na parte inferior da copa da planta, fazendo com que aumentasse significativamente a cobertura na área total. Sendo assim, você tendo uma maior área de contato para defesas a respeito de patógenos. Isso é bem verdade, até porque para outras culturas mesmo, tem se verificado que a pulverização por drone, como na aplicação as hélices criam um vórtex, utilizando papéis sensíveis de gota, colocado no bacheiro de algumas culturas, por exemplo, como o milho mesmo, tem verificado que o produto tem chegado até lá embaixo. Então, justamente por causa desse desenho de deposição das gotas com base nesse vórtex, nesse vento formado pelas hélices do equipamento, né? Então, isso daí é um outro ponto que tem sido bastante benéfico com relação à utilização deles. Certo. A terceira pergunta é como, em relação ao contato, o contato desses produtos, né, nas folhas inferiores, né, a parte abaxial aí das folhas, e em relação aos cachos também. Ele quer saber como que é o contato. Foi o Almir que perguntou? Foi também. Ele acabou de falar no chat. Isso. Ah, já foi respondido, né? Ok, professor. A quarta pergunta é em relação à contratação do serviço, é isso? A contratação e o custo, Valdo, se você tem ideia de mais ou menos quanto é. Olha, hoje realmente eu não tenho assim, a noção de quanto está o custo dessas pulverizações. Até porque, como eu falei, tem uma instrução normativa sendo lançada pelo MAPA agora, né? Até porque pulverização agrícola aérea tem que ser registrada no MAPA. Um piloto, para poder fazer a aplicação, ele precisa passar por um curso no MAPA. Tem que ser algo registrado, o que a gente ainda não tem. Então, assim, ainda está bem no princípio isso daí. Não existe uma padronização com relação a valores. Então, não tem como dizer. Por exemplo, no Vale pode ser um valor, mas no litoral outro, enfim. Eu não tenho essa informação. Podemos contribuir. Estão falando... Só um minutinho. Pode falar, Eduardo nos ajudou com um orçamento recente. Recente quer dizer de ontem. Hoje, né? De hoje, verdade, foi hoje. Então, assim, existem várias formas deles cobrarem, né? Falam depende do projeto, depende da quantidade de área, enfim. Mas quais foram os valores, Eduardo, que a gente recebeu? Bom, para pulverização. Certo. Por hectare, está variando de 2.000 a 4.800. Depende da política de cobrança de cada empresa. E se for cobrar por voo? Por voo, uma delas estava cobrando 250 por hectare. Então, é isso aí. Então, em torno de R$250, mas... Como é, Eduardo, por hectare ou por hora? Falou 2.800, aí 250 por hectare. É porque isso é baseado no nosso orçamento, que é baseado no nosso plano de voo, que é mais diferente, né? Mas para esse de 250 por hectare, foi o que eu entendi para cobrir por hectare. É isso não mesmo. Por horário, não. É esse valor. 250 por capacidade de litros, não? Do drone? Não. É por hectare. E faz uma média de 3,2 litros, 3,2 hectares com um voo, com uma bomba de 20 litros, e cobrando nessa faixa, R$250 por voo, por hectare. Agora sim, Valdo, o que é que a gente, não sei nem se o que é que você acha disso. A informação que a gente recebeu de um dos aplicadores, uma das empresas que trabalha com drone aqui, é que para cada vez que ele pousa e levanta voo, é um valor. Faz sentido isso? Ou seria, não sei, a gente como está na fase de orçamento, né? Então a gente tem ouvido muita coisa.
Olha, o que acontece é o seguinte, é como eu te disse, não existe uma padronização ainda, tá? Então, muitos podem cobrar por projeto, muitos podem cobrar por voo, até porque eu já vi, inclusive, cobrarem por bateria utilizada, que é mais ou menos isso, né, com relação a voo, porque cada voo tem uma troca de bateria. Então, assim, não existe uma padronização, isso depende de empresa para empresa mesmo. Agora, realmente, um projeto, uma diária em torno de R$ 3.000 é o que se diz mais possível hoje, até porque é um equipamento que tem um custo muito elevado e que também vai ficar, como é um equipamento tecnológico, né? Então, ele pode ficar ultrapassado em poucos anos. Então, é algo que essa diluição aí, essa desvalorização, ela tem que se pagar com o tempo. Por isso que se diz que um projeto de uma diária é em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000. Então, não está tão fora esses valores que vocês estão dizendo. Mas, realmente, não existe uma padronização com relação a esses valores ainda, não. Inclusive, foi passado para a gente uma diária, com desconto, era ainda 4.800. Pois é. Pois é. Valdo, tem mais perguntas lá no chat? Tem Mas, Ana, só para contribuir, porque o pessoal pode se assustar, 4.800 a diária. Mas, assim, sei lá, em 8 horas de trabalho, quantos hectares seriam feitos, né? Essa é a conta, que é importante, né? O custo... É o dia todo, né? Do serviço por hectare. Que, dependendo da quantidade de hectares, sai em conta isso aí, sai bem em conta. O Valdo, Ô, Guilherme. Pode falar, Guilherme. Naquele dia, naquele encontro que nós tivemos lá, eu não me lembro se foi o produtor, se foi a mulher que pilota o drone que falou, que poderia, dependendo das condições vigentes, aplicar até em 33 hectares por dia, salvo engano. Interessante. Mas apenas um voo? Não, no caso, pagaria a diária, que seria esse valor que repassou, e ele poderia aplicar entre 33 e 40, salvo me engano. O Edu pode confirmar. Eu lembro dela comentando isso, que podia ser o dia todo pulverizado em 30 a 40 hectares. Então, ainda realmente se paga, né? O Flávio está falando aqui o custo das baterias, cada uma em torno de 16 mil. Então, realmente, né, um custo bem elevado. 1 minuto, 1 hectare, Flávio está colocando aí no chat. Mas aí vai bem na conta que a Ana falou, né? Dos 3 hectares por hora, que é o que geralmente se faz. 3 vezes 8 dá o quê? 8, 16, 24. Até fazendo um pouquinho mais do que isso por hora, vai chegar aos 30 hectares por dia, em 8 horas de trabalho. É isso aí. Então, cai bem aí. E dividindo os 4.800 por 30 hectares, deu um valor de R$ 165 por hectare. Então, bem interessante, né? Uma coisa que é preciso ficar claro é que quando fala que um drone vai levantar para executar uma atividade agrícola, ele não chegou lá, colocou o produto e voou, não. Tem todo um projeto de um planejamento dessa atividade por trás, não é isso, Valdo? Sim, com certeza. Tem um plano de voo, tem o nível técnico de quem vai operacionalizar esse equipamento, tem esse custo, né, da mão de obra, então tem muita coisa envolvida. O que eu tenho sempre comentado com relação à utilização de drones na agricultura é que a gente precisa flexibilizar, a legislação, aliás, precisa flexibilizar os drones de classe 2, que são os drones, por que se utiliza hoje drones com a capacidade de carga tão baixa, de 10 litros, 20 litros de cauda? É porque isso daí está dentro da classe 3, que é a classe mais flexível, que você não precisa, por exemplo, de um brevet e nenhuma aprovação de uma aeronave, do drone, como se fosse uma aeronave comercial. Que isso daí tem um custo muito elevado e que iria inviabilizar a utilização de drones para pulverização.
Passando essa flexibilização para os drones de classe 2, que são aqueles que vão além dos 25 quilos de peso, aí sim, aí a gente vai conseguir ter drones com maior capacidade de carga, com maior capacidade de pulverização e de mais hectares por dia, o que provavelmente também vai reduzir os custos de cada aplicação. Então, isso também é um problema de legislação atualmente. A comparação desses dois que você falou, ele tem algum estudo de custo-benefício? Com relação ao classe 2? Sim. Com relação ao classe 2, é justamente a questão de ele conseguir transportar mais produto, né? A tecnologia já existe, tá? Então, a diferença seria a capacidade de carga. Ele seria mais eficiente, ele conseguiria aplicar mais. Então, esse custo seria mais diluído por hectare. É porque eu estou me referindo, além da capacidade de carga, ao fato da manutenção e tempo de vida do drone. Uma vez que os maiores têm muito mais desgaste do que os menores. Não necessariamente, porque como é um equipamento elétrico, geralmente o que você tem de manutenção é só motor, que é um motor elétrico, a gente tem que frisar isso, então a manutenção é bem baixa, e troca de bateria. Mas o custo que demanda mais é a bateria, né? Sim, isso é um dos maiores custos. Tá certo, então. Obrigado. Valdaí, tem uma pergunta aqui também do Wellington. Quer comentar em relação a isso, Eduardo? Antes de eu fazer a pergunta? Não, é outra coisa. Sim, é em relação a isso também, então vou aproveitar um gancho. Pode falar, então. Quando aqui chove, pode variar às vezes, por exemplo, no primeiro semestre choveu 120 milímetros aqui em um dia. E chegou a alagar algumas áreas. E quando aqui chove, pode ter ocorrência de míldio na cultura da videira. E aí alguns produtores que têm contato com o pessoal de aplicação de drone, contrataram essa aplicação de drone para fazer a pulverização contra míldio. Então, nesse caso, a eficiência, no caso, o custo-benefício, com certeza, é bem interessante para eles. Porque quando está alagado, o trator não consegue, às vezes, pulverizar, porque está muito alagado. Eu tinha pensado nisso, interessante. É um aspecto que valoriza ainda mais o tipo de serviço. Como o Valdo comentou, em relação à taxa variável, né, também. Tem mais questões no chat? Foi outra questão que o produtor também nos trouxe, essa questão de não colocar trator na área para compactação do solo. Com a utilização do drone, ia permitir que menos máquina entrasse naquela área, compactando o menos possível o solo. Perfeito, Outra vantagem, né? Tem uma pergunta aqui do Wellington. Ele puxa aqui para o lado da marcação biológica. Ele quer saber se há possibilidade de realizar algum tipo de marcação biológica numa plantação para que os frutos sejam detectáveis por sensores multiespectrais ou infravermelho. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Tá aí das 20h30, Valdo, se você puder. No minuto 20h30 aqui. Olha, até então não vi nenhuma tecnologia capaz de fazer isso. O que eu tenho visto é justamente o que eu coloquei ali no finalzinho da apresentação, que são modelos de machine learning, né? Que é começar a ensinar as máquinas, ensinar esses sensores a eles serem sensíveis a essa detecção de frutos. Mas até então, agora, isso não é possível. Mas isso não significa que no futuro seja, né? Isso não significa que no futuro não seja, e talvez um futuro bem próximo, né? Pois é, e aí eu estou maquinando aqui, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento de química, e justamente quando há maturação, queiramos ou não, se se utiliza infravermelho ou visível, qualquer um, há uma mudança do espectro. Isso pode ser feito isso aí. É interessante, adorei, amei, eu estou apaixonado por que você falou, mas ainda trabalhar com fisiologia já, testando essas coisas. Muito obrigado viu, professora Anaíta, grupo, estou amando aprender com vocês. A gente que agradece, professor Mariano.
pelos comentários, né? Eu sempre comento com ele, o senhor ajuda muito aqui. A gente sempre tem... Valdo, deixa eu lhe falar, aqui eu tenho uma equipe de informática que pode trabalhar junto com a gente para fazer testes pequenos, em microescala. Uhum. Se me permite seu comentário, estou trabalhando com a implantação de um sistema de purificação de água que utiliza alguns conhecimentos tradicionais. E quando vocês estavam falando isso, não tinha ideia de como fazer, mas aí veio aquela coisa que eu vou ter que falar um pouquinho com você depois, vou pedir permissão à Ana Rita, para a gente trocar umas ideiazinhas aí, que eu estou começando a trabalhar com isso aí. Muito obrigado, viu? É isso. Valdo, tem uma pergunta que o Elton acabou de fazer. Ele quer saber se a contagem via vídeo analítico que você tem acompanhado é realizada em real time, com análise direto no drone, ou é pós-processada a partir do vídeo? Contagem de frutos, ele falou. Contagem de frutos. Isso. Bom, pelo que eu tenho visto, existem as duas modalidades. Existem sensores e algoritmos já que eles conseguem fazer essa detecção em real time, e, por outro lado, existem sensores, e aí é muito ligado ao treinamento ainda, ao machine learning, né, a aprendizagem de máquinas, que é por pós-processamento. Então, existem as duas modalidades. Mas, assim, isso ainda é algo que está muito no princípio. Como eu digo, essa questão de aprendizagem de máquina, ensinar os sensores a ensinar a esses sistemas a fazer detecção, classificação de fruto, isso ainda está num princípio, entende? Então, tem muito que avançar ainda. Uhum. Certo, perfeito. O Raul aqui pergunta também, né, se quando e como foi o primeiro seu contato na academia com drones, e qual sua expectativa da origem de uma disciplina específica em relação a isso, para isso. O meu primeiro contato com drone, para falar a verdade, não foi na academia. Meu primeiro contato com drone foi empresarial. Eu praticamente cresci em uma fazenda de produção canavieira, e nessa área de cana-de-açúcar sempre tenta implementar mais tecnologias. Então, eu tinha terminado a minha formação em agronomia, ser engenheiro agrônomo, e fui chamado para uma consultoria, e o meu cliente, ele perguntou se dava para a gente utilizar drones e mais, né? Quais os resultados que a gente poderia produzir com base nisso daí. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto, comprei o equipamento, e foi assim. Hoje eu tenho uma felicidade muito grande que no meu doutorado é relacionado a isso, a aplicação de drone na agricultura 4.0 aí no Vale do São Francisco. Então, é uma alegria muito grande de hoje poder, aliás, muito breve, poder contribuir um pouco com a utilização dessa tecnologia aí. Mas o meu primeiro contato em si não foi na academia, foi no ramo empresarial. Com relação à disciplina específica da utilização de drones, eu acho que hoje a gente ainda tem um gap, um vazio muito grande da disciplina de agricultura de precisão, que é o eixo maior, né? Que é o que engloba mais isso daí. A gente ainda tem esse gap da agricultura de precisão nos nossos cursos na academia. Então, acho que precisaria a gente olhar mais para isso, essa questão de tecnologia na agricultura, para poder ser implementada para os nossos novos profissionais, eles já saírem com esse conhecimento, até porque eu acredito que para um profissional em formação, um engenheiro agrônomo, seja engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, ele hoje em dia ele tem que sair com algum conhecimento em tecnologia na agricultura, porque se ele não sair, ele já tá correndo lá atrás. E é o futuro que vai ser, né, Valdo? Cada dia mais que se avança as máquinas, né? Como você disse aí, tem taxa, as aplicações em taxa variável, né? Você saber que o solo, o terreno que você está lidando não é mais homogêneo, sim, mas sim heterogêneo, né? E você levar todos esses fatores aí de manejo de solo, de água, de
de clima, tudo isso em consideração para você aplicar as melhores técnicas, né? E com isso fazer o melhor uso dessa ferramenta que é o drone. Perfeito, isso mesmo. Tem várias pessoas aqui já parabenizando, Valdo, pela apresentação. E com isso a gente já deixa aqui, né, apenas um gostinho do que vai ser aqui, pelo menos de quem está aqui no Vale, né, vai poder se inscrever e participar do curso. O Valdo vai poder fazer a propaganda aí melhor. Então, antes de que o pessoal saia, é bom a gente já comentar, né, do curso. Então, a gente, em apoio aí com o GISP, né, a gente vai lançar um curso da utilização de drones na agricultura. A gente vai dar uma abordagem geral da aplicação desses equipamentos no campo. Ainda não tem data definida, mas muito em breve a gente vai lançar. Inclusive, a gente vai dar um bônus aí, um desconto para os integrantes do GISP, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para os profissionais que estão querendo aplicar essa tecnologia nos campos no Vale do São Francisco. E já estão perguntando sobre a data, viu? Então, em breve a gente já está divulgando aí. Eu só para finalizar, eu já percebi, não só nessa noite de rica discussão hoje, mas também em outros momentos, que há todo um interesse no drone como um veículo que otimize as pulverizações. Mas a gente precisa olhar ela como uma ferramenta aliada da agricultura, uma ferramenta de agricultura de precisão aliada do sistema produtivo como um todo. E eu, de fato, entendo que é uma via que não, uma via sem retorno, né? Um caminho sem volta, o uso dessas tecnologias. Mas a gente pode perceber uma série de outros aspectos da agricultura, como o Valdo já vem estudando aí, a questão nutricional, a verdadeira mitigação de estresses através dessa ferramenta. Então, a gente também pode prestar atenção a isso, a olhar para a planta como um todo, usar o drone como um aliado da fisiologia vegetal para entender como a planta interage com o ambiente, né? Como esses efeitos podem melhorar ou não o desempenho dos cultivos. Então, é interessante a gente ter essa compreensão. Então, nesse curso que Elson e Valdo falaram, a ideia é que no futuro a gente possa adquirir um equipamento desses e não fique sem saber o que fazer. Primeiro adquirir o equipamento ou depois correr atrás de Valdo e de outras pessoas me ensine a usar. É importante a gente ter um mínimo de conhecimento do que temos na mão, porque muito se pode tirar dessa tecnologia, não apenas eu só vou ter um drone ou só vou usar um drone por alguma razão se for para pulverizar. Não é só isso, pode-se fazer muito mais do que aplicar produtos via foliar. Já estamos às 9 horas e eu acho que a gente não pode se estender mais, até porque, com toda certeza, Valdo e todos os que estão aqui dedicaram essas 2 horas para estar conosco e a gente agradece imensamente. Então, a noite de hoje foi surpreendente, porque tudo foi muita novidade para muitos de nós. Eu agradeço muito a Valdo Ribeiro. Ô, Valdo, como aqui é um ambiente descontraído, a gente não brincou muito, não fez muita piada, eu vou contar logo um aqui. Quando eu estava anunciando você, sabe por que foi que eu me engasguei? Porque eu não estava enxergando o seu sobrenome. Minha Nossa Senhora, eu não estou conseguindo enxergar. Eu não me lembro, deu um branco, eu não lembrava o sobrenome de Valdo de jeito nenhum. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu, Valdo, falei umas 2 vezes seu nome e não conseguia lembrar o sobrenome até que eu me engasguei. Mas Elson vai tratar de editar isso, por favor. Tudo bem, sem problema. Bom, então, depois da palavra de Mariano, que levantou a mão querendo também falar mais uma vez, eu já dou a minha fala por encerrada, e Elson, depois de Mariano, já pode encerrar a nossa noite. Se tiver mais perguntas aí, lembrem-se que a gente nunca deixa as perguntas sem resposta, né? Depois que termina, se tiver o que perguntar, a gente vai atrás de especialista, no caso, você hoje, viu, Valdo? Para responder o que tiver pendente. Agradeço muito a participação de todos, as curiosidades, as considerações, as perguntas.
E, como sempre, voltem ao nosso GISP, porque sempre tem novidades aqui. Qual vai ser o GISP da semana que vem, Jonatas? Ainda está definindo o tema, professora. Ainda vai ser definido o tema. Não está definido ainda, não? O tema, não. Ah, tá certo. Então, Valdo, mais uma vez, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço o convite. E, mais uma vez, eu sempre estou à disposição para quando vocês precisarem, para a gente bater um papo sobre essa tecnologia e outras, né? Tá ótimo. Então, a gente está ansioso para começar logo o nosso curso de drone. Vamos lá, vamos sim. Eu vi o Venâncio aqui, daqui a pouco a gente já está convidando ele também para falar, quem sabe, de metais pesados, né? Sim. Olha aí. Ah, então, lembrando aí que a gente continua na prospecção de especialistas, tá? Não, então, quem quiser falar sobre algum tema, é só entrar em contato com a gente. Sim. Eu agradeço muito, Ana Rita. Às vezes me torno um pouco extensivo nas coisas, mas vou tentar ser o menos extensivo agora. Eu fiquei muito curioso, porque quem tem conhecimento de um pouco de química orgânica sabe que todo o espectro eletromagnético é utilizado para a detecção de alguns componentes que se tornam princípios ativos de algumas plantas, componentes majoritários. E quando você mostrou aqueles gráficos, e também o outro slide educativo, mas devia ser para explicação, eu fiquei extremamente curioso para ver essa possibilidade. E aí vem aquilo que eu vou comentar. Existe, sim, uma forma de a gente, se for possível, interagir para que a gente possa montar uma equipe multidisciplinar, uma que trate exatamente do estudo daqueles sinais que são emitidos pelas plantas, por exemplo, no caso da fisiologia, né? Quando elas estão produzindo esses compostos e os frutos no processo do amadurecimento, que poderiam contribuir para um entendimento melhor e a melhor produtividade. Como está nascendo isso, não custaria nada a gente tentar fazer essa interação, e para isso precisa, como é apenas uma ideia, uma sugestão, precisa de informações. Seria maravilhoso a gente poder fazer isso. Uma contribuição bárbara, eu acho. Viu, professora? Principalmente porque, se não tiver a fisiologia vegetal bem entendida, a gente não tem como ir em frente. E o que eu estou mostrando o professor Valdo aí é basicamente algo que está nascendo. E se esse nascimento acompanhar com o desenvolvimento, acredito que vai ser muito produtivo. Seria interessante pensar nisso, não é? É uma pergunta. Sim, sim. É como você falou, né? A gente está bem no princípio, Então, essas ideias são muito válidas. O sensoriamento remoto em si, ele vai dar um boom muito grande, né? Ele vai nos ajudar muito a entender como as plantas funcionam, como esse sistema funciona. Então, eu concordo plenamente. Flávio, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou o professor Flávio da UNEB, sou professor de mecanização. Eu gostaria de agradecer, né, a participação e a coordenação de vocês, porque esse evento é muito interessante, né, e faz parcerias entre todos os profissionais envolvidos aqui no Vale e outras regiões, né. Gostaria de parabenizar o Valdo, excelente palestra. E, pessoal, eu gostaria de pedir desculpa a vocês uma informação. Eu falei 1 minuto por hectare, porque, na verdade, eu participei de uma demonstração de uma empresa de drone. Então, eles falaram em 1 minuto por hectare, mas realmente não faz sentido, realmente. É muito pouco, né? 1 minuto por hectare, uma vez que o mínimo é 5 a 10 hectares por dia. Então, só queria fazer essa observação e obrigado a todos e estou disponível para qualquer colaboração com o evento. Muito obrigado. Maravilha. Professor, primeiro é um prazer conhecê-lo. Eu sou egressa da UNEB também, do curso de agronomia. Sinta-se acolhido pelo nosso modesto grupo de estudos, que graças à pandemia chegamos até Valdo, por exemplo, e alcançamos também o senhor, o professor Mariano e tantos que estão aqui. E olha aqui, Marcos Kleber, da UFR. Marcos Kleber da Rural também. Marcos Kleber é meu amigo, meu grande amigo. Marcos Kleber é fundador desse grupo junto conosco, professor. Ok. Boa noite, Flávio. Bom vê-lo por aqui. Um grande abraço. Grande abraço. Professor Flávio, então, através de Marcos Kleber, a gente vai buscar o seu contato, ou mesmo através da UNEB, porque temos, sim, todo interesse em nos integrar às suas ações,
a sua possibilidade de cooperar com o grupo a qualquer momento, viu? Para nós é bom demais. Ok, muito obrigado a todos e um grande abraço. Outro. Prazer conhecê-lo. Prazer é Então, todo meu, minha amiga. Então, seja bem-vindo, viu, professor Flávio? Professor Mariano também sempre nos ajuda aqui, né? Mais uma vez fez vários comentários, né? E desde já a gente agradece também. E a todos os outros também que puderam estar nos ajudando, né? Contribuindo também nessa noite. E em especial ao Valdo, né? Que trouxe, através dessa explanação, a gente pode perceber aqui também através dos vários elogios aqui do chat, que foi uma noite muito enriquecedora, né? E que a gente vai entrar no hall aí, né? De mais um dia aí de bastante conhecimento que vai estar disponível lá no YouTube também. Então, desde já, Valdo, mais uma vez eu agradeço, né? Em nome do grupo de estudos, ao professor Clístenes também, né? O orientado, o Venâncio, eu vi aqui também. E desde já a gente também fica aberto aí a outros afazeres, né, que surgir, outras demandas, e qualquer coisa pode entrar em contato aí que a gente vai estar em contato, né? Então, desde já a gente agradece. Bom, mais uma vez, dizer aqui a satisfação, contribuir com vocês e feliz em poder passar um pouquinho, né, do que eu sei e a gente poder fazer essa discussão que foi tão boa essa noite. Viu? Muito obrigado e fico à disposição. Até breve, Valdo. Até segunda, Valdo. Segunda. Até mais. Até mais e boa noite a todos. Não esqueça a caixa de professora Rita, viu, Valdo? Ah, sim. Não vou esquecer, pode deixar. Eu não queria cobrar em público, não, mas por favor, porque é a gente que caminha, viu? 2 meses para chegar em Petrolina, mas graças a vocês ele vai chegar. Ele vai chegar, pode ter certeza. Boa noite, gente. Boa noite. E até breve. Boa noite, mas eu estou fazendo a aquisição de informações gigantesca e agora eu estou